Mais uma vez quero dar as boas-vindas, né, a todos. Não sei se tem pessoas que não estavam aqui de manhã. Acho que vale a pena também dizer, para quem também está assistindo online, né, que esse seminário é o segundo seminário, média, né, que é o projeto Memória, Discurso e Arquivo na Constituição do Digital, que é um projeto financiado pelo CNPq e que a gente desenvolve numa relação interinstitucional. São várias universidades, né? A gente tem a UFSM, Unicentro, a UFPI, o Instituto Federal de Araraquara, estou esquecendo, e a Unemat. Então, são essas instituições que estão aí trabalhando há 1 ano e meio, mais ou menos, para desenvolver e refletir sobre o que a gente está chamando de objetos digitais, né, e artefatos também. Então, a gente está trabalhando no Museu Digital da Leitura, que a Amanda falou de manhã sobre a questão do museu. Um aplicativo, né, que a gente não tratou dele nesse segundo seminário, e o Linkarium, que é uma reflexão sobre o link, que a gente está desenvolvendo, né, e a Verli vai falar, então, hoje sobre questões que toda essa ideia de desenvolver um Linkarium, que é um objeto que a gente não sabe exatamente o que é, mas que a gente está inventando, suscitou, enfim, na reflexão dela, né? Então, a gente vem trabalhando nessa equipe nesse tempo, né? A gente não tem muitos aqui da equipe, mas alguns estão online, porque como são instituições de lugares muito distantes, é difícil a gente se reunir, né? No primeiro seminário, a gente conseguiu fazer várias participações por Skype, foi uma experiência bastante interessante que a gente fez, né? Então, a gente conseguiu colocar todo mundo da equipe e algumas participações por Skype. E funcionou bem. Tivemos uns problemas técnicos, mas funcionou bem. Então, acho que sobre o projeto é isso. Quero, então, agradecer muito, muito, muito a Verli, né? E tem nos ajudado bastante a refletir sobre o que é esse objeto que a gente está inventando. E que agora parece que começa, né, Verli, a sair do plano das ideias, porque até agora a gente só tinha ideias, nós não sabíamos exatamente o que fazer, mas agora a gente vai começar a sair desse plano. Então, obrigada, Verli, pela parceria também, né, por todo esse empenho em refletir junto, né, sobre algo que tem a ver um pouco com a tua história, que eu acho que é um pouco o que vai falar, né, está diretamente ligado à história da Verli também, né, a minha de uma certa forma, mas eu acho que parte da história da Verli, e ela vai contar um pouquinho isso hoje para a gente também. Então, obrigada pela parceria, né, e também pela inspiração, né, porque eu acho que a relação que a gente tem, e isso nasceu muito lá atrás, né, também nos inspira a trabalhar e a pensar coisas e a inventar coisas também, né, acho que a academia também é um lugar de invenção muito importante. Então, obrigada, Verli, obrigada por ter vindo, né, aqui, a Unicamp, né, dessa vez, da primeira vez você não conseguiu vir, mas dessa vez você veio, então, obrigada. E é isso, eu te passo a palavra, então, para dar continuidade aí à conversa. Bom, gente, eu queria iniciar, né, agradecendo ao convite, né, primeiro ao convite para participar desse projeto da Cris e com todos os colegas. E agora, quando a Cris falou, estava me lembrando, eu acho que são pelo menos 5 anos que essa história do Linkarium começa, né, e agora está ganhando uma forma. E dizer que eu preparei um texto, porque eu tenho medo de me emocionar no meio da leitura. Vai ser realmente um desafio muito grande, né? O LabUrb, para mim, também é um pouco minha casa, né? Estava falando para o Marcos, vai fazer 10 anos que eu fiz o meu pós-doc aqui com a ENI, então faz tempo e a gente está ficando velho. Experientes, né? Experientes. Já está na hora de fazer outro pós-doc. E não sei se eu tenho tantas respostas como as pessoas imaginam.
E eu estava brincando com quem queria saber o que era Linkarium, que a análise do discurso só propõe questões, ela de fato não propõe respostas, mas algumas coisas eu acho que a gente vai conseguir fazer caminhar um pouquinho, né? Então eu vou passar a leitura e eventualmente saio da leitura para falar um pouquinho. Então, eu queria desejar uma boa tarde de trabalho a todos, né? Agradecer a confiança e agradecer muito a presença de vocês também, final do ano, né? A gente parar, tem tantos eventos acontecendo na Unicamp aí ao mesmo tempo, né? E vocês terem optado por estar aqui. E eu quero começar dizendo que eu tenho um pouco de noção, eu acho, da responsabilidade que eu tenho ao apresentar esse texto que eu preparei. Para mim é um compromisso com a história e com a memória. Mas é também um compromisso com o tempo presente. O que nos compromete, sobretudo, então, com o dever. Afinal de contas, o que será o Linkarium JR? Vou tentar explorar essa questão, explicitando alguns elementos sem a pretensão de responder efetivamente. Meu desejo é colaborar para construirmos uma memória, coletivamente. Quero partilhar com vocês vivências que são teóricas e que são também empíricas, e que compõem o que poderá vir a ser, então, o Linkarium JR. Como é de conhecimento da maioria de vocês, o meu ponto de partida é a teoria do discurso, tal como foi pensada por Péchet, por Orlandi e por tantos de nós aqui presentes, né, nos últimos anos. E a abordagem que eu proponho traz à baila também saberes próprios da história das ideias linguísticas, tal como tem sido pensada por Roux, por Orlandi e por nós. Não vou me prender muito na explicitação desses conceitos que norteiam o meu trabalho, porque eu acredito que partilhamos, né, das mesmas leituras. Trarei apenas algumas citações que considero imprescindíveis e que compõem efetivamente as minhas reflexões. Então, o primeiro elemento que se coloca tem a ver com as minhas relações com o projeto História das Ideias, e foi de lá que eu aprendi com o Roux o que eu passo a citar agora, então. Abro aspas. O ato de saber possui, por definição, uma espessura temporal, um horizonte de retrospecção, assim como um horizonte de projeção. O saber, as instâncias que o fazem trabalhar, não destrói seu passado, como se crê, erroneamente e com frequência. Ele o organiza, o escolhe, o esquece, o imagina ou o idealiza, do mesmo modo que antecipa seu futuro, sonhando-o enquanto o constrói. Enfim, sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber. Fecha aspas, Roux 92. O Linkarium JR é um projeto, mas ele já tem uma memória. Eu represento um pouco dessa memória viva. Eu prezo muito pela realização desse projeto, bem como trabalho para que isso, que compõe hoje uma memória, alcance também um estatuto de história viva, quando já não estivermos mais aqui para narrar nossas experiências pessoais e profissionais, quando nossos testemunhos estejam apenas delineados em palavras escritas. Hoje apresentarei um recorte dessa memória, considerando que ela é, ao mesmo tempo, lacunar e saturada. Mas, embora a singularidade da minha narrativa se imponha tantas vezes como pessoal, não se trata apenas de lembranças, tal como definiu Orlandi em 2017 no livro Eu, Tu, Ele, mas da construção de uma narratividade que possa constituir a história, já que, como nos ensinou Davalon, 1999, abre aspas, a história resiste ao tempo, o que não pode à memória. Fecha aspas. É um movimento, então, entre memória, história e devir que me situo. Trabalho em busca da construção de uma narratividade. É isso que proponho na apresentação de hoje, tomando a narratividade como, abre aspas, a maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando, vinculando
seu pertencimento, sua existência a espaços de interpretação determinados, consoantes a específicas práticas discursivas. Fecha aspas, Orlandi, também 2017. Um segundo elemento que se coloca como essencial é que, além de tratarmos de um passado e de um devir, temos que considerar o tempo presente. Estou pensando nessa contemporaneidade fugaz que escoa diante dos nossos sentidos, desde as antigas ampulhetas, pequenas porções de areia que escoavam, demarcando breves períodos de tempo, 1 hora, 2 horas, e que exercem um certo fascínio sobre mim, posto que ao acompanharmos o escoamento da areia, temos a ilusão de acompanhar e até de controlar a passagem do tempo de um modo concreto. A passagem do tempo também desafia os poetas, nos quais buscamos algum refúgio às vezes, e eles nos dão boas recomendações, tal como fez Baudelaire, ainda no século XIX, quando nos disse: embriaguem-se de vinho, de poesia ou de virtude. E abro aspas, então, para uns versinhos do Baudelaire. É preciso estar sempre embriagado. Isso é tudo. É a única questão, para não sentir o horrível fardo do tempo que lhe quebra os ombros e o curva para o chão. É preciso embriagar-se sem perdão. Fecha aspas. É um pouco por isso que ler e escrever nos mantém num lugar de não achatamento contra o chão, que me identificando com a certeza de que tudo nos escapa, como que escapa ao menino que queria guardar água na peneira, em alusão ao poema de Manuel de Barros. O que é viver o tempo presente, então, é o que nos faz sentir vivos, ao mesmo tempo que nos afasta das meninices, das tagarelices da adolescência, do riso fácil dos tempos da faculdade. É no ponto de encontro dessa contemporaneidade com o que produzimos nela que se instalam os diferentes espaços de manifestação do sujeito. Trata-se de pensar um pouco nesse sujeito da e na contemporaneidade, sujeito que é um e que é muitos. Há um desses espaços de manifestação do sujeito na contemporaneidade que nos interessa em especial, que eu vou chamar de web, para não precisar definir digital diante da Cris Dias, que vocês conhecem, e que ela faz tão bem. A web, então, é essa rede que conecta a tudo e a todos em tempo integral, que simula uma parada no tempo real quando consome o tempo vorazmente. Essa rede que se movimenta entre o mostrar e o esconder, entre a saturação e a falta, saturando na repetição da formulação ou se revestindo de novas máscaras, podendo mostrar de novo e já diferente, podendo desaparecer e nos deixar atônitos diante do desejo de rever aquilo que a fugacidade da rede levou. No espaço da web, a passagem do tempo tem outra dimensão. Trata-se de uma outra temporalidade na qual é possível simular a estagnação temporal ao mesmo tempo que se é devorado por sua velocidade implacável. E o terceiro momento que vou tentar explorar aqui diz respeito ao devir, à projeção e ao sonho coletivo de se ter um Lincarion JR de fato e de direito. Então, para tentar desenvolver o que eu proponho, eu subdividi a minha apresentação em 3 momentos. Até agora, podem ser assim resumidos e marcam os movimentos que vou desenvolver. Primeiro, Jordana Rodrigues, e aí está a resposta para o JR, vida e sobrevoos. O segundo movimento, os diferentes espaços de manifestação do sujeito na contemporaneidade. E o terceiro movimento, o Lincarion JR, definições, remissões e implicações.
Então, eu passo a falar da Jordana, e por isso também essa imagem escolhida para simbolizar um pouco do que eu vou trazer. Como falar rapidamente de quem foi Jordana Rodrigues? É como falar do que significa ser sujeito e ter direito à voz quando se é uma mulher negra, pobre, homossexual no interior do sul do Brasil, no início do século XXI. Apesar das dificuldades, da necessidade de se travestir em tantas Jordanas para seguir existindo, ela nunca desistiu de sonhar e de sorrir. É por ela que falamos aqui e por tantas outras mulheres. São Jordanas, são Marielles, são Marias. Falamos por nós e pela vida plena de cada um dos sujeitos, pelos seus direitos de existir e de produzir discurso. Peço licença para ler uma pequena parte do texto que escrevi e que está publicado no site do Laboratório Corpus para a Jordana, à época da sua partida. Quem foi a Jordana? Um ser humano que amava a vida e que lutou bravamente por mais de 10 anos contra o lúpus. Um inimigo que oscilava entre o ser visível e invisível. Um sorriso constante, uma presença de espírito surpreendente, uma mulher negra que questionava o sistema de cotas para o ingresso na universidade. Ela se considerava uma negra privilegiada, pois teve a oportunidade de estudar e não ocupou uma vaga das cotas. Concorreu com os brancos. Uma acadêmica de letras da UFSM, que concentrou seus esforços e esperanças nas aulas e nas atividades do Programa de Educação Tutorial em Letras, no cotidiano do nosso Laboratório Corpus. Nunca houve uma petiana tão apaixonada e engajada pelas causas sociais como a nossa Jordana. Para ela, tudo o que fazíamos juntos, o grupo, era bacana e supimpa. E a gurizada, que era mais jovem, debochava muito dela, que esses adjetivos são muito antigos. Não havia tempo ruim, a não ser as temporadas que passava hospitalizada, brincando de estar no spa. Quando ria diante do cumprimento do seu próprio destino. Poucos sabiam das suas lutas interiores, da sua homossexualidade, porque ela entendia bem quem não a aceitaria. Aprendeu a se guardar em segurança de um modo muito particular. Partiu precocemente a nossa Jordana, que foi o palhaço pipoca da turma do IC, que foi a prof querida dos nossos projetos no Colégio Pão dos Pobres, a menina travessa que sonhava em estudar no Unicamp, sob a orientação da Cris, e que planejava conhecer Paris. Certo dia, em rápida visita à CTI, após recobrar a consciência, após um coma, a Jordana me confidenciou que passava os dias naquela brancura da CTI, no isolamento que lhe tirava até a noção do tempo, imaginando-se longe dali. Ora em Campinas, ora em Paris. Essa é a lembrança mais doce e singela que fica em mim. Hoje ela é uma borboleta colorida que sobrevoa os lugares que ela amou, que pousa em nossos corações e em todos que conquistou. E que a dor seja a saudade, que a saudade seja inundada pela música e pela poesia, bem como a Jordana gostava. Eu trouxe algumas imagens para vocês conhecerem um pouquinho dela. Esse slide eu quero que vocês olhem com mais atenção, depois ele volta, porque aí aparece um pôster que ela foi apresentar numa jornada acadêmica na universidade e que já aparece a ideia do dicionário de links. Ela já tinha conversado com a Cris, conversava muito comigo, era minha orientanda de iniciação científica. E chegou a tentar uma seleção de mestrado já bastante doente. Depois, um evento festivo no Corpus, e vocês podem ver, ela é a única negra nesse universo de brancos. Eu vinha dizendo no carro para a Claudinha e para as gurias que na Universidade Federal de Santa Maria, 14% dos alunos são negros.
e não 50% ou mais. Então, é um número muito pequeno de negros na universidade. Aqui uma outra comemoração, ela era fotógrafa, adorava fazer selfie. Essas coisas de internet e de tecnologias ela amava. Aqui ela é o Palhaço Pipoca. Todo mundo inventava uma fantasia para alegrar as crianças com tratamento do câncer, numa casa para receber crianças com câncer na universidade que nós temos, que é vinculado ao hospital, né, que trata principalmente leucemia, né, nós temos uma especialidade muito forte que é a leucemia na infância, e que trata, e tem uma casa de apoio, então que as crianças ficam, a gente trabalhava lá. Dá para ver que ela tem uma protuberância, ela estava com uma bolsa de colostomia já, uma coisa bem grave, e não deixava de ir. Naquela. E uma última, então, foto dela na escola, com as crianças. Do Pão dos Pobres, que é uma escola também com crianças de muita dificuldade econômica e vulnerabilidade social, de fato, que a gente desenvolvia projeto. Então, nomear assim o Lincário, com as iniciais do nome da Jordana, é fazer alusão a muitas mulheres, mas é também, e principalmente, dizer que cada sujeito discriminado nesse mundo é único e tem um nome. Tem um sonho, tem um sorriso. Não vou tratar aqui de números estatísticos e assombrosos que nos causariam impacto. Quero falar de um sujeito, de uma mulher negra. Do quanto o sonho de ser uma pesquisadora pode inspirar pesquisadores experientes como nós, a Cris, a Verli e tantos outros e tantas outras. O sujeito tem uma história de vida, de lutas, e ele constrói espaços para existir, muito embora esteja no interior de um meio hostil, às vezes, sob condições de produção bastante adversas, um meio pleno de discursos de ódio e de discriminação. O sujeito resiste, insiste e existe. Muito se fala dos coletivos de resistência, da importância de resistir na sociedade. E às vezes eu fico pensando nesses modos de resistir, às vezes tão solitários, tão peculiares como o da Jordana. Eles também fundam lugares onde se inscrevem os sujeitos que estão por aí, que são números nas estatísticas, tantas vezes nem os números eles compõem. O dia do velório e do sepultamento da Jordana foi um dia normal para a sua turma de faculdade. Quem compareceu lá teve falta contabilizada pelo professor burocrata que seguia dando aula, porque a sua aula é a coisa mais importante do mundo. Perdoem essa observação, mas diante do falecimento de um jovem branco de família importante do cenário local, o curso de letras todo parou, naquele mesmo ano. Isso ocorreu poucos meses depois. Vocês podem pensar, é um fato, é um caso. E, todavia, eu me arrisco a dizer que é quase sempre assim. Para mim, falar da Jordana Rodrigues é dizer de um sujeito, daquele sujeito dotado de inconsciente, atravessado pela ideologia, mas é também, sobretudo, falar de um sujeito que, ao compor um nó da estrutura social, faz um furo, emerge e fala, em seu nome e em nome de tantos outros que não falam. A relação que estabelece entre a Jordana Rodrigues e o projeto de construção de um lincário é uma relação constitutiva. Há uma forma de manifestação do sujeito que está em processo. Jordana Rodrigues, como vocês puderam ver na foto, em que ela está com seu banner, que eu dizia antes, que a gente volta lá um pouquinho, em que ela está com seu banner, propunha-se a pensar em um dicionário de links, para compilar falares e elementos da cultura do gaúcho já disponíveis online. Esse era o seu recorte. Comigo tratava de dicionário, com a Cris tratava do espaço digital.
A Juliana Rodrigues, ainda em sua ingenuidade acadêmica, sonhava estudar para sua dissertação os diferentes espaços de manifestação do sujeito, nos levando a refletir tantas vezes sobre os movimentos entre a escrita e a oralidade na web, sobre os modos de se indicar as roupas e os acessórios a usar para representar este ou aquele grupo social na web, sobre os modos de tratar a pichação, o grafite, a partir de diferentes formações discursivas no espaço da web. Os espaços que tratam da pichação e do grafite, né, como os artistas de um lado, o poder público de outro, os ativistas negros de outro, e assim por diante. Sobre a formação de opinião que os influenciadores digitais produziam no movimento que valorizava o cabelo afro ou não, sobre as relações entre textos e imagens, fotografias, desenhos, vídeos, no tocante a alguns temas em específico, como, por exemplo, a tatuagem, considerando, nesse caso, os sites de busca da internet. O que é selecionado, afinal de contas? Quais são os links que estão à minha disposição? São sempre os mesmos links? Se eu mudar de buscador, muda o link que aparece? Se eu mudar o computador, muda o link? E os links estão sempre lá à disposição? Para onde vão os links que somem e que a gente não encontra mais? Por que ela se deparava com esses sumiços e ficava já intrigada? Para pensar no dicionário de links, a gente ficava se perguntando como seriam as palavras entradas desse dicionário. Não seriam palavras, seriam entradas. Uma entrada seria um post na internet, delas decorreria um link? Perguntas que a gente se fazia. Mas uma palavra, um post, pode levar um sujeito a uma gama de links que estão disponíveis, ampliando a busca, promovendo alguma dispersão e provocando no sujeito certo desconforto, já que em nosso imaginário um dicionário não é isso. A Jordana não desenvolveu sua pesquisa. Foi interrompida pela impiedosa ação do tempo, como eu vinha dizendo antes, já que não houve mais tempo para ela. Já há algum tempo que a Cris nos desafia, enquanto grupo, a pensar nesse suposto dicionário de links. O que na elaboração do projeto ficou no entremeio do dicionário de links com o relicário. Daí o lincário. Eu estudo dicionários há mais de uma década. O tratamento dado é invariavelmente de instrumento linguístico da maior relevância, resultado da revolução tecnológica da linguagem, fazendo referência aos trabalhos de Sylvain Roux, da Eni Orlandi, bem como tomamos o dicionário como objeto excursivo a ler, tal como nos ensina o José Horta Nunes e a Eni Orlandi. Os dicionários disponíveis são muitos, as abordagens inúmeras. E aqui eu remeto mais aos dicionários que eu já estudei ou que orientei, né? Eles são brasileiros, portugueses, espanhóis, uruguaios, franceses, do século XVIII, XIX, XX, XXI. São integrais de língua, são regionalistas, são bilíngues, são de especialidades, são de papel, são escaneados, são eletrônicos, são digitais. São construídos por lexicógrafos ou não. Funcionam na rua, na web, na escola, em todos os lugares. Os dicionários de língua, mais especificamente, têm um compromisso com essa língua imaginária, tal como nos ensina Orlandi, contrapondo com a língua fluida. E esses dicionários de língua ocupam um lugar de estabilização de sentidos para as palavras ou locuções que cataloga em seu bojo. Já os dicionários de especialidades não têm esse compromisso com tal estabilização, podendo apresentar diferentes concepções inscritas em diferentes formações discursivas. Penso que nestes dois casos estamos diante de possibilidades de contradição. E aqui, Cris, que eu digo que eu acho que tem uma questão teórica interessante, que eu vinha te falando antes. Então, eu vou começar de novo essa parte. Penso que nesses dois casos, o dicionário de língua e o dicionário de especialidades, estamos diante de possibilidades de contradição. No primeiro, ela só será suportada em pequenas doses.
a contradição no dicionário de língua, ela é vista com mais desconfiança e precisa ser modalizada. No segundo caso, no meu entender, no caso dos dicionários de especialidade, há mais abertura para a contradição. E aí vou dar 2 exemplos disso, para depois dar uma volta e chegar no encário, prometo. Então, se eu tenho de um lado um dicionário integral de língua, um OAIS, um Aurélio, ele tem um compromisso com a estabilidade, né, dos sentidos, e embora ele traga muitas acepções para o mesmo verbete, a questão da contradição ela é bem complexa. E o exemplo que eu trago é um texto que eu produzi recentemente, enviei para o e-book que o pessoal do Labeur está preparando, sobre o verbete professora. Não sei se vocês acompanharam a polêmica no dia 22 de outubro, em que alguém descobriu que no dicionário do Google, a segunda acepção para a professora era a prostituta com quem os jovens se iniciam na vida sexual. Brasileirismo do Nordeste, regionalismo. E em alguns dicionários, depois eu fui conferir, já diz acepção em desuso. Mas quando isso sai no dicionário do Google, ele introduz uma questão contraditória. Então, se a professora é aquela que recebe as crianças na escola, que é a tia, que é a que substitui a mãe, como é que ela pode ter essa acepção de prostituição, né? Então, saíram muitas críticas, saíram muitas matérias nos jornais, o Globo, Folha de São Paulo, e já vi um sindicato dos professores de São Paulo que ia processar o Google por difamação e uma série de outras coisas. O Google imediatamente, como um bom dicionário de mercado, retirou a acepção do ar. Por sorte, algumas pessoas printaram e me mandaram antes que saísse do ar. E muitos me provocaram, muitos me escreveram, não sei, 10, 15 pessoas, dizendo: você não vai se posicionar? Eu não sou muito de me posicionar no Facebook. O Facebook, para mim, é um lugar de diversão. Não quero me estressar em redes sociais. A vida já está bem dura. Então, vou escrever um texto sobre isso. E recorri a 12 dicionários. Fui até o Glutot, século XVIII, e vim trazendo essa busca entre professor e professora. E aí você vai ter a introdução dessa acepção nos anos 70, os anos de chumbo no Brasil, e que a professora mulher começa a ganhar mais lugar do que o professor, né? E aí você tem essa acepção que também aparece como regionalismo do Nordeste, em desuso, em alguns dicionários mais atuais, etc. e tal. Mas aí o que você tem, né? A dificuldade do consulente lidar com a contradição. Então, ficou o Google como grande culpado, vilão, de inventar essa acepção e colocar na internet, porque as pessoas não conhecem o dicionário. Então, o primeiro dicionário que eles têm acesso é esse, e esse sentido atropelou a moral e os bons costumes, né? Incomodou muito. Então, tirar esse verbete do ar, no meu entender, é faltar com a memória, né? O dicionário, ele só revela o que a sociedade traz. Ele não inventa concepções para aparecer ali. Processar um dicionário, no meu entender, é o mesmo que quebrar o termômetro quando você descobre que a criança está com febre. Como se o termômetro, então, tivesse causado a febre na criança. Não, o termômetro só te mostrou que ela está com febre e o nível é tal. Então, o dicionário é um pouco isso. Ele ouve, precisa de tantos milhões de aparecimentos daquela acepção para que ela vá compor o dicionário. E, num dado momento, eu diria que talvez hoje já pudesse ser dito isso, aquela acepção fica como uma memória do dicionário.
uma memória da língua. Em algum momento da história foi assim. Né? E a gente teria muitos outros verbetes para pensar, por exemplo, denegrir. Tem uma grande discussão em tirar esse verbete do dicionário, porque isso remete ao negro, que isso humilha o negro, que tudo que vai ficar ruim é porque foi denegrido, porque vem do negro. Bom, gente, então nós vamos tirar isso do dicionário e vamos apagar nossa história com a escravidão. Vamos apagar tudo que nós fizemos contra o negro, porque aí o dicionário traz esse sentido com o qual eu não concordo. Então, a questão da contradição, e é isso que eu pensei um pouco para hoje, a questão da contradição nesse dicionário de língua integral, ela é muito conflituosa, no mínimo. Né? Há muita dificuldade de aceitação dessa questão da contradição. Um outro exemplo que eu queria trazer é o dicionário de especialidade. Hoje nós temos dicionário para tudo, né? Dicionário da moda, dicionário de informática, dicionário de gastronomia. E eu tenho um doutorando, que defende dia 16, uma tese de doutorado, sobre o dicionário de educação do campo. E o que é que ele vai trazer que eu considero muito interessante? Que lá dentro a contradição é possível. Porque esse dicionário em especial vem balizar, de 2010, esse dicionário, ele vem balizar o que é a educação do campo no Brasil. Então não é educação urbana desenvolvida no campo, é o dicionário que pensa a educação do campo. Então você tem ali pelo menos duas posições de sujeito muito bem demarcadas. O acadêmico, o pesquisador sobre a educação do campo e o militante. Então, quando o militante fala, ele introduz a contradição. Quem organiza o livro é a Caldar, que é uma grande especialista em educação do campo, da UFMG, talvez uma das maiores, talvez a maior, e com mais outros colegas, e aquela voz da militância entra fortemente dentro dos verbetes. Então, não são verbetes em ordem alfabética, e muitas são expressões, são locuções que vão entrar, e ali você tem educação do campo, 3, 4 páginas, e você tem diferentes pontos de vista tratando da educação do campo. Você tem a memória do que já foi e do que não foi a educação do campo. Você tem o que ela é hoje para a academia. Você tem o que ela é hoje como instrumento de luta para os movimentos sem terra. Você tem o que ela é hoje nas universidades e institutos federais em que ela ainda funciona. Então, a contradição tem um espaço, me parece, mais determinado dentro do dicionário de especialidade. Volto para o meu texto. E para o dicionário de links, como se apresentaria a questão da contradição? Isso me parece muito interessante para pensar. E me arrisco a dizer que lá podemos ir aos extremos, da contradição às formações discursivas antagônicas. Mas, por enquanto, tudo o que sei é que a ideia de um dicionário de links foi sempre perturbadora. A palavra perturbar sempre me lembra Pechet, quando fala que a metáfora perturba o sujeito. E ela perturba mesmo. Ela nos desestabiliza. Quando se trata de dicionário, dizer que ele será um dicionário de links perturba muito. Não temos a palavra como entrada, não temos a entrada, não temos garantia de ordem alfabética, não temos esse lugar seguro que parece que o dicionário nos dá. Talvez a pretensão da construção de um dicionário de links seja da ordem da metáfora, então. Ela se abre para outros modos de pensar o dicionário e a própria web. Ela vem para revolucionar nosso modo de ver o dicionário, mesmo que talvez não resulte em um dicionário, como estamos acostumados a ver. Tenho me preparado para ver o novo. Eu sou muito conservadora. Então, assim, o novo, ele mexe comigo. Eu não mudo os móveis do lugar da minha casa, porque depois eu não gosto mais dela. Eu sou muito conservadora. Então, a Cris tem o poder, não é, de me deslocar do meu lugar seguro para me botar nesse lugar dos links aí.
é preciso se abrir para as práticas sociais de tipo novo, que é uma coisa que eu tenho falado bastante, que é uma questão mencionada lá em outra série, que não vejo muitos trabalhos que tratem disso. Quer dizer, se nós estamos vivendo um momento social, econômico, mundial, novo, político, nós temos que pensar em práticas sociais de tipo novo, porque as velhas já não estão mais dando conta, né? Então, é preciso se abrir para essas práticas sociais de tipo novo, sob pena de não reconhecê-las quando elas chegarem em nossas vidas. Então, já encaminhando minha fala para o final, penso que é preciso mudar as maneiras de ler, de descrever e de interpretar o dicionário, para falar de uma possível compilação de links. A busca será pela ordem alfabética? Sim, não ou talvez. A leitura não será linear. Se for em um computador, será diferente de um tablet e diferente de um celular. A entrada será um link? Supõe-se que sim. E para onde ele levará o seu consulente? Há uma definição, como o dicionário faz com a palavra entrada? Quais são os processos de produção de sentido que acessaremos? Porque no dicionário eu consigo identificar processos como paráfrase, polissemia, sinônimo, exemplificação, remissão. E no dicionário de links, como é que isso funcionaria? Que implicações esse artefato trará para o consulente? Que implicações esse artefato trará para o analista de discurso? Estudiosos do dicionário, me parece, terão muito trabalho na compreensão dessa construção. Queremos saber mais do lincário, nos apropriarmos dele, fazer com que ele aconteça de fato. Vou mostrar só o finalzinho aqui para vocês. Tinha esquecido dessa foto, que é um seminário internacional que a gente fez na USP de Ribeirão e que a Jordana está lá no meio. Vocês podem ver a Amanda perto da Jordana, vocês podem ver ao centro a Lucília, Vanise, Betânia Mariane. Eu, tão pálida que estou quase desaparecendo, mais à esquerda, porque a Jordana teve a oportunidade de vivenciar, de vir para o Unicamp, de ir para o Rio de Janeiro, de ir para a USP, de ver coisas enquanto bolsista do PET, em tempos em que a gente tinha custeio, incentivo, etc. e tal. E fica essa borboletinha aí que já chegou em algum lugar, né? E que é o nosso lincário. Obrigada.